Vamos conversar com o professor Rodrigão, policial judicial e fundador do projeto social Professor Solidário. É natural de Monte Alegre, no estado de Goiás. É ex-policial penal federal, ex-agente de Polícia Civil do Tocantins e ex-agente de trânsito do Distrito Federal. Nasceu em junho de 1985. É filho do lavrador Valdenor e da dona de casa, dona Celina, sendo o quarto filho de 6 irmãos. Trabalhou na lavoura, de subsistência com o pai até os 16 anos de idade. Esse arrancava toco pela raiz, pelo tamanho. Quando veio para Brasília, em janeiro de 2001, na busca de oportunidades de emprego para proporcionar aos pais condições favoráveis de vida. Em Brasília, capital que o acolheu, trabalhou como borracheiro, empacotador de verduras na feira de Planaltina. Oh, que barato, já estive lá. Office boy, operador de telemarketing. Você veio ralando, hein, meu querido? Caramba! Agregou aprovações nos concursos da PRF, PC da Polícia Civil do Distrito Federal, DEPEN, PM de Minas Gerais, AGPEM de Minas, Fuzileiro Naval, Ministério da Saúde. Atualmente é servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde atua como agente de segurança judiciária do Fórum Mirabetes. É pré-candidato a deputado distrital pelo partido União Brasil. Rodrigão também realiza há anos trabalhos sociais de assistência às famílias vulneráveis e de palestras solidárias em escolas. Belo currículo. Esse veio ralando, ó, já desde novinho. Bom dia, Rodrigão. Uma caminhada longa, bom dia a todos vocês. Agradeço aí pelo convite, é uma caminhada aí de mais de 20 anos, né, na batalha. Agora eu fico aqui olhando, estava dando uma olhada aqui, vendedor de verdura em Planaltina, office boy, operador de telemarketing e agora, com trabalho, sempre com trabalho social, sempre, né, Rodrigo? Com trabalho social. Pré-candidato a deputado distrital. Quais são as suas bandeiras de luta e o que deseja para a região, principalmente Planaltina? Olha só, antes da gente falar um pouco das nossas bandeiras de luta, eu faço um breve resumo histórico do porquê dessa candidatura, né? Essa é a nossa segunda tentativa. Eu construí toda a minha vida de serviço público dentro de uma biblioteca pública de Planaltina, que é a Biblioteca Monteiro Lobato. Então, eu comecei a frequentar aquela biblioteca e estudar por livro desatualizado. Então, eu bati pelo menos quase 3 anos dentro daquela biblioteca numa sequência de todo dia indo para lá de manhã. Até que eu comecei a realmente aprender a estudar. E verifiquei aquela necessidade ali de termos uma biblioteca decente. Nós somos uma comunidade de quase 200 mil habitantes e temos uma única biblioteca que é apenas um salão, onde você tem que dividir esse salão com crianças que estão fazendo pesquisas, com pessoas que precisam estudar em silêncio. E não só por isso. Quando foi em 2011, quando nós reunimos, naquela época era um grupo de amigos que já estudava ali dentro daquela biblioteca, formamos uma grande família de amigos. Em 2011, essa grande família de amigos resolveu se unir e ajudar outras pessoas que também não tinham condições de passar em concurso público. Foi aí que surgiu o projeto chamado Amigos do Concurso, né? Que é que acabou por se tornar o maior preparatório gratuito para concurso do Distrito Federal, que hoje está presente em Planaltina, mas já esteve presente em Planaltina DF, Goiás, Guará, Ceilândia, Samambaia, né, tudo de forma voluntária. E desses mais de 10 anos já foram aí mais de 10 mil pessoas atendidas, mais de 800 aprovados, né, tudo de forma voluntária. Servidores se tiram um pouquinho do seu tempo e vai lá no período noturno. E concomitantemente com esse projeto, a gente começou a realizar várias ações sociais, né, em parceria com escolas, ações sociais de arrecadação de alimentos, palestras, né, ações sociais para as crianças. E aí a gente começou a enxergar mais uma ausência do Estado, né? E nessa ausência do Estado, o projeto ele é limitado. A gente só conseguia, no máximo, fazer ali algumas ações básicas. E a gente sempre foi ali daquele lado um pouco mais, né, partidário, não querer se envolver na política. Mas aí foi daí que a gente começou o diálogo e enxergar mais ainda que a ausência de políticas públicas é que faz com que essas situações ocorram. Aí nós nos juntamos e resolvemos lançar uma candidatura, no qual foi aclamado o meu nome para essa candidatura. Eu saí candidato em 2018, e aí pregando uma política que a gente realmente almeja, eu fiz uma política sem recursos. Na época eu tinha uma Kombi, né?
essa Kombi eu utilizei para fazer a minha caminhada. Então, eu circulei mais em Planaltina, onde eu moro, e fora de Planaltina, nos locais onde eu já trabalhei, onde eu trabalho. E aí fiz uma caminhada com poucos recursos, tive esse resultado de 4.121 votos, o que eu considero um resultado expressivo por tipo de caminhada que nós fizemos, né? Foi um resultado satisfatório. Saí pelo Patriota, mas não foi possível a eleição. Então, assim, o que eu vejo hoje, e aí até sendo servidor do Judiciário, eu poderia chegar aqui e elencar inúmeras propostas, né, do que a gente almeja lutar. Até o verbo do meu folder eu coloquei lutar por, né? Porque hoje o que mais se vê são pessoas que colocam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí é onde a gente se depara hoje com a realidade da Câmara Legislativa, onde a cada 10 projetos de lei que são encaminhados, pelo menos 7 são inconstitucionais. E foge um pouco de um papel do distrital. O que a gente pretende mesmo é ter um mandato aberto para as demandas da comunidade. Então, a gente sabe muito bem as demandas da comunidade. Eu vou pegar uma simples demanda lá de Planaltina, que eu abri, por exemplo, mais de 10 ouvidorias. Nós temos um parque, o único parque que a comunidade utiliza, que é o Parque Ecológico Sucupira, e esse parque, no seu interior, ele não tem iluminação pública, então ele só pode ser usado até 6 horas. E aí eu abri várias ouvidorias e a resposta é sempre a mesma, esperando recurso ou destinação de emenda parlamentar. E hoje o que se vê é que essas emendas parlamentares são utilizadas para shows, para festas, e não necessariamente porque vai dar um retorno mais longo para a população. Então é isso que eu vejo hoje, e eu vejo também com essas escolas, trabalhando com essas escolas, eu tive a oportunidade de andar em todas as escolas rurais ali de Planaltina, porque depois das eleições, como eu fiz um trabalho social dentro de uma Kombi, eu idealizei esse outro projeto, que é o Professor Solidário. O Professor Solidário, eu comprei outra Kombi, essa outra Kombi eu juntei um grupo de amigos, psicólogos, dentistas, e aí nós percorremos várias escolas com palestras solidárias, né? Nós temos a palestra Prevenção ao Bullying, Educação Solidária, educação como transformação de vida, educação de trânsito, Constituição nas escolas, isso totalmente de forma solidária e com base na amizade. E aí, conversando, ouvindo todos esses gestores, ouvindo as escolas, foi possível perceber que, às vezes, a emenda, o recurso público, através de emenda parlamentar, ele não chega necessariamente aonde realmente precisa. Ele chega aonde realmente tem um número maior de eleitores. Então, nós temos uma escola lá no fim do mundo caindo aos pedaços. Aquela escola precisa de 200 mil para ela ficar mais ou menos equilibrada, mas ela só tem 50 eleitores. Nós temos outra escola que tem 1.000 eleitores. Ela já está mais ou menos. Ela recebe mais recursos. Porque hoje os nossos gestores fizeram uma inversão de valores. Não é o que mais precisa, é o que vai me proporcionar o maior retorno de eu me reeleger. Então, hoje o que nós vivenciamos é isso. Os parlamentares, né, os nossos representantes, eles não entram visando trabalhar pela população. Eles entram visando a reeleição. Então, a gente pode perceber que a maioria das ações hoje, destinação de emendas, trabalhos, são voltados hoje para o último ano eleitoral. Então, a gente vê que no ano de eleição as coisas se movimentam. Então, essa é a nossa proposta maior, é justamente essa, é ter um mandato que vá até a comunidade. Não é aquele gestor que tem que ir lá procurar uma escola. Aquele gabinete, aquele parlamentar, ele tem que ouvir a comunidade, ele tem que ir ouvir a comunidade, né? Saber o que a comunidade precisa, né? Um exemplo disso é essa própria situação da ouvidoria. Eu procurei vários gabinetes, alguns estavam abertos, outros não estavam abertos. A situação permanece do jeito que está. É difícil. São 9h14, você está ouvindo. O pré-candidato a deputado distrital, o professor Rodrigão, falando aqui a respeito, principalmente de Planaltina, onde ele tem uma atuação maior. Quais os principais problemas enfrentados na região de Planaltina? Planaltina hoje ela enfrenta, por ser uma das regiões administrativas mais distantes do centro da cidade, ela tem a necessidade aí de geração de empregos, né, de cursos profissionalizantes, a questão do transporte público, que é muito deficitário, né, não atende a comunidade. E um dos clamores maiores é a questão hoje da saúde pública, né, que não é só infelizmente, não é só de Planaltina, né, é de todo o Distrito Federal. Então, tem essa questão da
do transporte público, da geração de empregos, de envolver mais, aproveitar mais o seu capital turístico, né? Então, a Planaltina, ela de certa forma, ela é muito carente nesse sentido, né? Nós temos aqui inúmeros problemas que a gente poderia citar aqui, que a gente chega até a dizer que ela é um pouco esquecida, né? Por ser a última daquela região. Ô, Rodrigão, Sim. quando eu estava trazendo aqui um pouco da sua vida, me chamou muita atenção a sua trajetória. Eu queria conhecer um pouco mais de você. Não é que você nasceu, foi no interior, ajudou na lavoura, como é que foi isso? Meu pai é lavrador, né? Minha mãe é dona de casa, então, assim, como lavradores, a gente sempre teve que plantar naquele ano para sobreviver no ano seguinte, O que né? você plantava? Meu pai plantava arroz e plantava feijão, né? Arroz de sequeiro ou arroz molhado, campo mais molhado, mais um? Não, no campo seco. A gente Seco. todo dia chegava meados ali próximo do período chuvoso, a gente limpava o terreno, meu pai plantava e aí a gente tratava aquilo ali tudo para ter o arroz no ano seguinte. Pelo menos o arroz a gente tinha, né? Já pilou arroz? Já pilei arroz, já levei surra por não ter pilado arroz, né? Já bati o arroz na banca, tudo um pouco. Feijão chegou a plantar, não? Feijão a gente plantava, era menos, né? Mas o feijão já era... o nosso foco maior era ter o arroz, né? Porque aí do arroz a gente fazia a troca também no feijão. Aí vinha o escambo, né? Troca de mercadoria. Fazia troca, às vezes, na máquina, né? Mas a gente ter o arroz todo mês, todo ano a gente tinha que fazer isso. Tá. E aí quando chegou, eu com 16 anos de idade, eu chorei um pouco para pedir meu pai para eu deixar ele me deixar, eu vim para Brasília com a minha tia, né? Porque para meu pai, nós 6 homens, né? Já tinha meu irmão, estava aqui em Brasília, que estava servindo no Exército. Ele, de certa forma, ia perder uma mão de obra, né? Então, não foi fácil. Aí ele pegou, mas ele liberou. Eu cheguei com a minha tia, vim com aquele sonho de conseguir um emprego, né? Eu, 16 anos de idade, ainda não tinha terminado nem o ensino fundamental completo. E aí eu me deparei aqui com ausência de emprego para menores, né? Não. Então, assim, eu me deparei... Eu dei sorte, que na minha época não tinha emprego para menor. Nessa época, até os 16 anos, eu não consegui. Então, o que eu fiz? Eu fui para a feira, trabalhei na feira como empacotador de verdura, né? Trabalhava, às vezes, sábado e domingo. Qual feira? Feira de Planaltina. Aí eu trabalhava lá, o pessoal geralmente trabalhava o dia todo, no final me pagava com verdura, levava verdura para casa, uma parte do dinheiro, né? Mas assim, eu tô sorrindo porque eu já passei por isso. Eu trabalhava o dia todo, eu te dava um pé de alface. Não, peraí. Mas era... assim, o ideal era não parar, né? Então o pessoal me pagava, depois da feira eu fui para outra loja, trabalhei também como empacotador de verdura. Você engraxou o sapato? Sapato eu não engraxei. Era uma alternativa que eu ia. Quando chegou em mais ou menos, eu cheguei em 2001, ali quando chegou em julho, eu consegui ingressar no menor aprendiz da Caixa Econômica, com 16 anos de idade. Boa. Aí eu trabalhei lá 2 anos e meio. Completei os 18 anos, ainda muito jovem, muito matuto, não aproveitei muito aquela oportunidade. Aí quando eu saí com 18 anos, falei, agora o que eu vou fazer? Desempregado, sem qualificação nenhuma, novamente. E aí eu fui aprender aí a trabalhar com um amigo meu numa borracharia. Aí eu comecei a trabalhar numa borracharia, só que a borracharia, você sabe, né? Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, E é uma canseira. É uma canseira. Aí eu fiz um curso de operador de telemarketing. Foi aí então que eu comecei a trabalhar com telemarketing, né? Você que ligava para casa? Eu ligava, vendia e eu liguei para muita gente. Eu já trabalhei muito com telemarketing também, Luciano. Trabalhou, né? Eu trabalhava com venda de títulos de capitalização, então eu tinha que ter um poder de persuasão para conquistar quem estava do outro lado. Mas... E é daí, Rodrigão, que vem, no caso, essa ideia do professor solidário, amigos do curso. Na verdade é o seguinte, aí depois disso, no meu terceiro ano do segundo grau, ou meu terceiro ano, um período que eu estava sem emprego, eu fui fazer um estágio no TST. Consegui um estágio, na época o estágio me pagava R$250, 4 horas por dia. E aí a situação interessante, aí eu brinco até em sala de aula com os alunos, eu estava lá, vi um servidor, ele chegou com um aparelho ortodôntico, e o matuto também, achei aquilo muito bonito, né? Não sabia a real necessidade daquilo. Aí eu perguntei a ele, falei, olha, como é que eu faço para colocar um desse? Aí ele me colocou, ele falou o seguinte, olha, você pode estudar, passar no concurso, de repente você tem um plano e colocar um desse aqui. Eu falei, mas como é que eu faço para passar em um concurso? Aí eu lembro que ele me deu a Constituição,
Eu também ainda não sabia o para que servia a Constituição. E ele me deu uma Lei 8.112. Eu também não sabia. Eu peguei aquela Lei 8.112, aquela Constituição, levei para casa, coloquei no canto, comecei a ler, não entendi nada. Normal. Normal. Li, não entendi, coloquei no canto, falei, Aí voltei de novo. Consegui outro emprego de telemarketing, eu falei, agora o que eu vou fazer? Aí eu voltei, peguei aquela Constituição, aí comecei a ir para a biblioteca. Acordava 8 horas da manhã, ia ficar na biblioteca até meio-dia. Eu lia, não entendia nada, mas estava todo dia lendo. Até meio-dia eu estava lá. 2 horas eu ia para o telemarketing, né? Ia para o telemarketing, trabalhava até 9 horas da noite. E aí lia. Ali dentro daquela biblioteca eu conheci outros amigos que também estavam naquele mesmo caminho, estudando para concursos, um conjunto muito grande de amigos. E aí, nesse decorrer do caminho, 2, 3 anos, todos passaram em concurso. Quando foi nesse último concurso na Polícia Penal Federal, eu trabalhei quase 2 anos na unidade federal lá de Rondônia, né? Foi em 2010, voltei em 2011. Então, em 2011, quando eu regressei para Brasília, esses amigos, né, me perguntaram, falaram, vamos ajudar outras pessoas a passar em concurso público, né? Vamos tentar superar a dificuldade dessas pessoas, aquelas dificuldades que nós tivemos quando estava estudando. E aí foi quando começou o projeto Amigos do Concurso, né? O projeto Amigos do Concurso, que foi o primeiro projeto, que é uma vertente, o Professor Solidário é outro. O projeto Amigos do Concurso começou ali em Planaltina com uma turma de 50 pessoas, né? Preparando gratuitamente para concurso público. Começamos numa sala, numa escola ali da Estância Planaltina, e aí em 2012, 2013, foi fundada outra unidade lá em Samambaia. Quando foi 2014, o projeto saiu dessa escola e foi para o centro de Planaltina, na frente do hospital, ali no CRAS. Deixou de atender 40 para atender 150 pessoas a cada 3 meses, né? Boa. E aí o projeto Amigos do Concurso está aí até hoje, né? A cada 3 meses ele está lá com 150 pessoas. Da necessidade que você fez, né, seu caminho até hoje. Caminho. Foi construindo aos poucos. Construindo. Aí eu nunca parei de estudar, né, para concurso, sempre estudando. E aí o mais engraçado disso tudo, aí assim, aquela Constituição, eu vim entender o seu poder, o seu real poder, né? E a Lei 8.112, aquela que eu recebi com ele lá atrás, é uma das matérias que eu ministro no curso comunitário, né? Então é uma das disciplinas que eu contribuo no curso comunitário. Então o professor vem justamente disso, né? Vem do cursinho preparatório para concurso, vem do projeto Professor Solidário, dessa aproximação com as escolas públicas, né? Das aulas na segurança pública e na segurança privada, que eu também ministro há mais de 10 anos. Aí ficou professor, em decorrência dessa paixão com a escola, né? Apesar de eu também ter especialização em docência do ensino superior e já ter começado, mas eu não tenho uma atuação específica na docência, né? Minha atuação principal é na segurança. Agora, Rodrigão, a sua trajetória, ela realmente é muito bonita, né, desse trabalho que você realiza, inclusive o seu trabalho social. Agora, você tem uma pretensão que não vai ficar só em Planaltina. Você vai também legislar por Taguatinga, Braslândia, né, as outras cidades. Qual é a visão que você tem do Distrito Federal hoje? A minha visão hoje inclusive, nessa sua visão compartilhando, o deputado distrital ele representa todo o Distrito Federal, né? Às vezes na cabeça de parte da população trabalha a ideia do regionalismo, né? Mas aqui nós não temos a divisão de municípios, né? Então, o resultado da minha campanha é justamente isso. Eu tive 3.000 votos em Planaltina e tive 1.121 votos fora de Planaltina. Em todas as regiões administrativas de Planaltina, em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, eu tive voto. Então, eu tive Samambaia, eu tive 50 votos, Ceilândia, 50 votos, porque o meu público, assim, eu trabalho um pouco mais intenso em Planaltina porque eu moro lá, em decorrência dos recursos, então eu tenho que esgotar onde eu estou mais próximo, né? Em decorrência do dispêndio de uma campanha. Mas a proposta do mandato não é representar única e exclusivamente Planaltina, como às vezes muitos pensam. É representar todo o Distrito Federal. É um mandato que está ali para o Distrito Federal, resolver os problemas do Distrito Federal como um todo. Eu até brinco muito, porque às vezes a população ela vê em um administrador regional um prefeito, né? E um prefeito, quando a gente fala de prefeitura, a gente fala de um órgão com recursos, né, para dar
retorno para os problemas. E hoje nós temos as administrações, na minha visão, nós temos um mero setor de despacho de ofícios, né? Porque a administração chega, se você leva um problema para a administração, ela não tem recurso para executar aquilo e ela trabalha apenas com despachos para os órgãos de Estado. Eu preciso de uma atuação numa segurança viária, despacha para o DR ou para o DETRAN. E assim a gente não consegue resolver os problemas da população. Então, a nossa visão de mandato hoje, o deputado distrital, ele representa o Distrito Federal. E assim, como eu fui votado em todo o Distrito Federal, não só por isso, mas pela função, é trabalhar as demandas de todas as regiões administrativas do Distrito Federal como um todo. Você passou em mais de 10 concursos, estudando em biblioteca pública. Tem gente que paga cursinho, rala para tudo quanto é lado, mas às vezes... Tem algum, digamos, pulo do gato ou é só estudar mesmo? Você estava falando da Constituição, só rapidamente. A Constituição é porque lá a língua, né, a língua portuguesa ela é espetacular. E lá é o que chamamos do português escorreito. Então você tem as interpretações que o alferes, naquele momento em que adivinha da distância que é percorrida entre os... Caramba, não dá, cara. Põe lá que não pode matar, pronto. É vedado o direito de matar. Gente, não pode matar, acabou. É isso. Mas aí tem todo aquele... É difícil entender, não é não, Rodrigão? Não é tão fácil. Hoje eu vou dizer para você o seguinte, quando eu comecei a estudar para concurso, eu coloquei o concurso como a minha última saída, a única saída de vencer. Então o que falta hoje nas pessoas para passar em concurso é a disciplina. Hoje nesse meio, redes sociais, né, as pessoas não têm hoje... não conseguem hoje sentar em uma mesa. Quando eu ia para a biblioteca, eu chegava 8 horas, de 8 até meio-dia. Às vezes passava as pessoas do lado e eu estava ali de frente para o livro. Era pausa no máximo para tomar uma água e ir ao banheiro. Então, eu sempre tive essa disciplina de estar ali. Se eu chegar, vou estudar 4 horas, eu vou estudar 4 horas. Então, o que falta hoje nas pessoas é a disciplina. Porque material hoje está tudo mais acessível. Naquela minha época, não tinha YouTube. Você pegar aula, não tinha nada. Eu ia para a rodoviária para comprar uma apostila da Vesticom, aquela apostila gigante, né? A apostila gigante. Aí eu pegava aquilo ali, lia. Às vezes ia para a biblioteca. O meu primeiro contato com direito penal foi os primeiros livros do Damásio. Lá atrás, está lá até hoje dentro da biblioteca, para você ter noção. Então, assim, eu sentava e estudava. Às vezes chegava uma apostila. E aí foi onde eu levei muita paulada. Isso foi quase 3 anos. Eu passei mais de 10 concursos. Mas eu reprovei mais de 50. Nossa. Mais de 50 concursos. Você tem ideia? Eu reprovei num concurso, aí eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu reprovei num concurso da Embrapa. A Embrapa tinha um concurso que ela lançou, Tratos Culturais. Tratos Culturais era nível de 4ª série incompleta. Só que tinha um teste prático, que era plantar, roçar ou capinar. Mas aí eu fazia isso? Aí eu falei, não. Falei, eu só preciso ir para a parte prática. Quero ver se tem alguém que sabe capinar ou roçar mais do que eu nessa prova. Vamos lá. Só que eu não passei na teórica. Eita. Não passei na teórica. E na teórica, por incrível que pareça, caiu especificamente o básico. O que era monossílabo? O que era trissílabo? Você acredita que eu não conseguia acertar essas coisas? Sério mesmo. Eu fui para casa, aí você vai para casa, é o seguinte, até nisso você tem que saber. Aproveita o que é monossílabo. Monossílabo? 2 sílabas, né? Uma sílaba só. Monossílabo, uma sílaba, né? Trissílabo, 3 sílabas, né? De sílaba, 2 sílabas. Porque quem está nos ouvindo agora pode ter 2. Monossílabo é uma sílaba só, gente. Então não tem como você ficar... Né? E aí eu fui para casa e falei, rapaz, depois que eu vi que eu não passei, falei, se eu não passei nesse aqui de nível de 4ª série, eu vou passar em qual? E se você não souber para quem que você fala, às vezes você fala, alguém só reforça isso. Agora, se a pessoa realmente for uma amiga sua e estiver com você, ela vai falar, não, isso é só uma passagem, continue estudando que vai dar certo. Vai dar certo. Onde eu te acho, Rodrigão? Nas suas redes sociais, como é que eu faço? No Instagram, né? O Instagram hoje é a minha maior rede social, que é professor_Rodrigão. Temos lá no Facebook, né, 2 perfis, que é professor, os perfis pessoais está lá, Rodrigo Santos, né? E a minha página no Facebook também, que é Professor Rodrigão, né? E o meu site que está em manutenção, que é www.professorrodrigão.com.br. Vamos lá, Instagram. Instagram,
@professor_Rodrigão. @professor_Rodrigão. Prazer falar contigo. Prazer todo Conhecer meu. um pouco da sua história, você que arrancou toco pela raiz Arranquei. até os 16 anos. Andei muito em estrada de chão, né? Eu fico imaginando, rapaz, depois que veio para Brasília, doido para trabalhar, chegou aqui, acabou em borracharia, empacotando verdura, trabalhava o dia todo na feira para levar alguma coisinha. É uma batalha constante. É uma batalha gigante. Eu Mas só o tenho a agradecer. interessante é que ele falou dessa questão de você ser focado no que deseja, no que quer. Você imagina esse garoto que hoje já tem aí, sabe, já passou dos 15 anos. Você calcula o tanto que ele batalhou para estudar. Às vezes ele estava falando, eu aqui encantado, porque, gente, todos nós temos as nossas batalhas, né, Rodrigo? Sim. E você chegou lá, você é um vencedor do caramba. Você realmente é um guerreiro mesmo. Muito obrigado, mas antes, já que você falou tanto em verdura, vamos descontrair um pouco? Vamos. Qual o prato que você mais gosta? Rapaz, eu gosto da comida goiana, né? Feijão tropeiro, arroz, feijão, carne. Carninha. Né? Carninha. Cozida ou mais frita? A farofa de galinha que minha mãe faz. Pode convidar que eu aceito. E a música? Uma música assim que te marcou, que você gosta muito, para encerrar. Vamos lá. Rapaz, eu gosto. Nesse decorrer de caminho, eu gostava de ouvir muito música motivacional, né? Algumas músicas motivacionais que falam de história de vida, de superação, né? E eu não tenho agora de cabeça a música que... Nenhuma? Não. De cabeça agora não tem não, porque são várias, né? Às vezes eu gosto de ouvir muito tem alguns hinos evangélicos também. Eu sou católico, né? Mas tem alguns hinos evangélicos e católicos, né? Vou ficar te devendo. Essa parte específica da música, eu fico te devendo. Agradeço ao professor Rodrigão Guerreiro, saiu lá do interior, arrancando o toco pela raiz com o pai. O pai deixou ele vir para a cidade, ele veio achando que aqui eu vou me dar bem. Gatinho, se lascou com 16 anos, teve que ralar pra caramba. E a experiência dele de ter que estudar para passar em concurso motivou que ele fizesse isso até hoje, ajudando outras pessoas, e está na estrada. Está aí, para você conhecer um pouco mais o professor Rodrigão. Obrigado, uma ótima manhã, Rodrigão. Obrigado para vocês também. Convido a todos a acompanharem um pouquinho do nosso trabalho, conhecer, né? Conhecer antes de apoiar ou de julgar, né? Porque hoje, quando você coloca o nome na política, todo esse legado que a gente construiu, parece que ele vai por terra, né? Então, vamos lá. O pessoal venha conhecer a gente um pouquinho. Obrigado a vocês pela oportunidade e um bom dia aí para todos que estão nos ouvindo. 9h32, o intervalo e voltamos já, Patrick. Vamos lá. Por Brasília abre uma pequena pausa. Já estaremos de volta. Todos os domingos, de 10 ao meio-dia, aqui na Sucesso News, você tem um encontro marcado com os costumes, os causos, essa história de um casamento lá no Rio Grande, tchê. O vocabulário e tudo mais que envolve o melhor da cultura gaúcha e do cerrado brasileiro. Pampa e Cerrado, todos os domingos, de 10 ao meio-dia. A apresentação, Raul Canal. Você é médico, enfermeiro, cirurgião dentista ou trabalha na área da saúde? Caso a resposta seja sim, já pensou na proteção da sua carreira? A Anadem, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é a maior rede de blindagem profissional do Brasil e oferece diversos benefícios, como cobertura para danos corporais, materiais, estéticos e existenciais, indenização financeira de até R$500 mil, assistência jurídica especializada em direito médico e odontológico, por meio de renomados escritórios de advocacia credenciados e mais. Confie na instituição que é reconhecida há mais de 2 décadas no mercado nacional. Acesse anadem.org.br ou ligue para 0800 61 33 33. Já pensou em ter uma lista de clientes novos todos os dias para gerar